E aí, pessoas, eu sou a Arissa e eu estou de volta. Sejam bem-vindos ao Otaku Santen, eu esqueci dessa. Parabéns. Mas eu estou de volta para falar mais de Perfect Blue. 今の自分がどうして同じ人間だってわかると思う？ Que a gente chegou até um momento onde a Mima marca a cara de quem é o perseguidor dela. E depois daquela cena horrível que ela teve que gravar, meio que forçada, estamos aí numa parte que está começando a ficar tenso. Ou seja, já não está... Tava estranho e meio tenso, mas agora tá muito tenso. Porque os fãs ficaram chocadíssimos com a cena da Mima. Aquele cara surtadaço tá ficando mais surtado ainda. Então temos um momento crucial de Perfect Blue, que é, a gente começa a ver um pouquinho desse maluco. Esse maluco chama Memania, pois é. E aparentemente é ele que escreve. Aliás, se você tava prestando atenção até agora no filme, você já deve ter pensado que era o Memania que tava escrevendo tudo aquilo. Mas sim, o Memania é responsável pelo quarto da Mima. Então, ele que escreve tudo, e ele escreve como se fosse ela. E algo engraçado é que o filme coloca a voz dela, ele tá falando e a voz dela que tá saindo, tipo assim, ele tá se passando por ela. Então é ele que escreve tudo, só que eles soltam algumas informações estranhas sobre e-mails, coisas do tipo. E aí ela fica assim, que e-mails? Não sou nem eu escrevendo isso, como é que as pessoas estão recebendo e-mails? Chega a sair boatos que a Mima vai participar de um show com o antigo grupo idol dela. Só que no dia, ela tá fazendo outra coisa. Então, algumas coisas estão ficando muito estranhas. Eu já vou comentar essa cena, segura ela aí. Só que antes, a gente tem que ir pra outro adendo. Depois daquela cena de estupro, a Mima começou a ficar muito louca. Por quê? Ela já não sabia o que era real e o que não é. Ela começou a se misturar ali. Porque ela tava num filme onde a personagem dela é inicialmente inocente. Após o estupro, fica loucona e desenvolve uma dupla personalidade. Então, ela tá interpretando duas pessoas ali. Só que ela não se sente ela fora do filme também. Então, ela não é ela em lugar nenhum. Porque ela se vê como aquela idol. E aí, ela começa a ser assombrada. Só que ali, eu tenho algumas teorias pra essa cena. Porque, assim, a gente vê a Mima, ela meio que acorda, ela meio que apaga, tipo, ela grava o que ela tem que gravar. Aí ela tem um branco, tipo, ela não tem memória. E, de repente, ela tá no quarto dela. Eu acho que alguém tá drogando ela. Esse alguém, se você já viu o filme, você já sabe de quem que eu tô falando. Eu acho que essa pessoa está drogando ela, a responsável por tu tá drogando ela. Por quê? Porque a Mima tá apagando e acordando, apagando e acordando. E ela sempre acorda no quarto delas. Comecem a reparar no quarto da Mima. Reparem muito no quarto da Mima. Então, nesse acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, eu acho que a Mima tá sendo drogada. Essa é uma teoria minha. Não tem... Ah, meu Deus, ela está. Mas eu acho que ela está sendo drogada. Porque ela acorda e dorme, sabe? Tá muito estranho. Ela vai lá gravar, ela tem um branco de memórias. E aí ela acorda no quarto dela. Ela tem outro branco de memórias. E aí, de repente, ela tá gravando já no set. Isso pode ser parte do estresse dela, mas eu não acho que seja tudo do estresse dela. Eu acho que em partes são drogas. Eu acho que estão drogando ela. Alguma coisa assim. Eu coloco alguma coisa muito louca na comida dela que não é possível. Parte disso é com certeza estresse, mas eu acho que tem mais extra aí. Conforme ela lembra menos do que ela tá fazendo, ela meio que só lembra dela loucona no filme. No filme não, no drama. E dela naquele quarto meio grog, ela vai ficando mais louca ainda, não sabendo o que é mentira e o que é real. E ela tá alucinando com outra ela faz um tempo já. Ela tem ela, de verdade, tá virando atriz. Ela tá com uma atriz iniciante. E ela tem ela vestida de idol, toda montadona. E ela começa a alucinar com essa ela vestida de idol em todos os lugares. Onde essa ela de idol pensa exatamente o que ela tá pensando, fala o que ela tá pensando. Só que ela começa a ser rude e grosseira com a Mima. Porque, tipo, a Mima tá virando algo 100% diferente do que aquela imagem de idol. E outra coisa é que ela começa a ler o quarto de Mima, ela não sabe que é o Memania escrevendo aquilo, mas ela sabe que é outra pessoa, que não é ela, obviamente. E aí ela começa a olhar aquilo e fica assim, essa pessoa sabe mais o que eu tô pensando sobre eu, do que eu mesma. Tipo, ela, na verdade, ela tá colocando ali todos os meus pensamentos reais. E eu tô aqui fazendo uma coisa 100% diferente, não sei porquê. E ela começa a surtar com isso. Então, assim, ela começa a dividir, e lembra que ela tava fazendo um drama onde ela tinha personalidade dupla. Ela começa a dividir isso na vida real também, porque ela vê essa ela idol e essa ela. Então, ela começa a confundir mais ainda as coisas. Então, vira assim, essa maçaroga de a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, o filme começa a ficar confuso e denso, porque a gente tem a Mima alucinando, só que tem alguns momentos que ela não tá bem alucinando, que você já vai descobrir. Então, a gente não sabe se ela tá alucinando, se ela é real, e o que é realmente acontecendo naquela cena, e vai ficando confuso. Então, agora o filme vai começar a ficar bem confuso pra você. Então, se você acabou isso aí depois disso e ficou assim, o que aconteceu aqui? Não foi só você. Eu tô pensando nisso. Eu terminei esse filme ontem à noite. E eu fiquei assim umas 3 horas com os pés pra cima pensando, que raios aconteceu? Então, e ainda assim, não são assim, são só teorias, não são opiniões definitivas. Porque tem alguns momentos que você fica assim, eu acho que isso aí não era uma ilusão. E tem outros que,
isso era uma ilusão. Então, assim, a gente tem muita coisa aí, então o filme começa a ficar confuso, só pra avisar. Ainda assim, a gente sabe que a Mima tá loucona, que a agressividade do Memania tá aumentando. Por quê? O cara que faz o roteiro do drama aparece morto no elevador. Só que a gente vê ele, os últimos minutos de vida dele, a gente vê que ele estacionou num lugar e tá zoado, alguém escreveu uma ameaça ali na parede e jogou tinta, sei lá, pra imitar sangue. E aí ele arranca a massa, joga fora. E aí ele tá escutando as músicas das idols, de onde a Mima fazia parte. Aí ele abre o elevador e tá lá o rádio tocando a música. E ele é encontrado morto no elevador, sem esse rádio, obviamente. Mas aí ele é morto. E aí a Mima fica tensa, porque ela recebeu uma carta de ameaça já. Ela recebeu a carta de explosão, que não explodiu nela, mas ela recebeu. E aí o cara que escreveu o drama aparece morto. Mesmo se não tivesse nada a ver com ela não tivesse sido ameaçada antes, a partir do momento que alguém que tá envolvido ali no elenco aparece morto, você fica assustado. Alguém próximo, alguém que você já falou, alguém que você conhece, aparece morto. Assassinado daquele jeito. Você fica assustado, você fica preocupado. E ele tava num edifício ainda, dentro do elevador. Então se ninguém pegou o assassino ali, cara, você não se sente mais seguro. É normal você ficar meio surtado. E aí o agente dela, não, coincidência, isso não tem nada a ver. É incrível. E é assim mesmo que, por exemplo, a gente vê vários casos de pessoas que foram assassinadas brutalmente, que ligam pra polícia ou fazem alguma denúncia. E aí não temos provas, aí a gente não pode fazer nada, aí só se cuida aí. Então a vítima fica assim, ninguém liga, ninguém acredita. Mesmo que acredite, não tem nada pra fazer. E aí a pessoa parece morta, depois todo mundo fica, uau, óbvio que a pessoa parece morta. Então, tipo assim, cara, aquele momento eu comecei a me preocupar muito pela vida da Mima. Eu já tava preocupada com ela, mas eu não achei que ele fosse chegar ao ponto de matar as pessoas ao redor dela. Virou aquela série You, sabe? A Kate tá se jogando no chão, Kate, eu tô tentando ser séria. Enfim, mas então eu comecei a me preocupar muito com a vida da Mima, porque tava muito nesse padrão de pessoas começam a morrer, ela tá, obviamente, sendo assediada e ninguém tá levando ela a sério. Ela nem denunciou nada pra polícia. Ninguém tá levando ela a sério, porque a gente dela fica falando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas ok, então a gente tem esse BOzinho aí, mas o negócio piora, senhoras e senhores. Porque o que acontece? O agente dela tá levando ela pra uma sessão de fotos. E a sessão de fotos dela tá meio safada. Tipo assim, o pessoal chega a comentar, a gente vê o pessoal comentando que aquele cara era conhecido por tirar fotos nuas. Gente, a Mima acabou de sair de ser idol santa pra uma cena de estupro que é algo pesado. Pra agora ela tá fazendo sessão de foto. E eu achei que ela ia ser um negócio feminino, porque ela tá lá de blusa e calcinha. Aí ela começa a retirar as coisas. Aí tiver ela de sutiã e calcinha. Depois ela faz uma sessão inteira pelada. Isso é muito ir do 8 pro 80. E claro que a audiência não aceita bem isso. Mas como ela começou a pôr uma imagem cada vez mais madura, de atriz, profissional e tal, ela chutou totalmente essa imagem. Eu não sou a favor de você chutar 100% uma imagem pra começar outra. É melhor você fazer uma transição. Ninguém vai gostar no começo. Você não vai ter muito apoio. Mas é melhor você fazer uma transição do que você chutar o balde. Porque se você chutar o balde, a rejeição é maior. Cara, e ela chutou o balde não foi porque ela quis. Ela não tava confortável. Deu pra ver que antes de tirar as fotos, ela tá alucinando lá com ela, idol. Ela demora pra sair do banheiro, fica todo mundo esperando ela. E pra tirar as fotos, o cara tem que ficar meio que em cima dela com a câmera. É uma cena muito desconfortável pra ela no momento, porque ela não tá ok de verdade com isso, mas ela faz isso. E aí o Memania fica mais loucão ainda, porque essa farsante está estragando a imagem da Mima. E não é a farsante, é a Mima. Mas não é bem a Mima que ela quer. Aí o que acontece? Adivinha quem aparece morto? O cara das fotos. O cara que tirou as fotos aparece morto. O negócio tá ficando feio, gente. Agora, pessoal, qualquer um que tivesse 2,5 neurônios ia linkar o escritor, cara das fotos e a Mima, porque a única coisa que esses dois caras tinham em comum e eles foram mortos com a mesma arma. Foram mortos do mesmo estilo, do mesmo jeito. Obviamente, é alguém que tá ligado na Mima. Não é possível. Então ela começa a ser altamente assediada pelos repórteres, porque eles querem saber o que aconteceu. O agente dela finalmente fica preocupado e ele fala, segura aí que eu já tô indo até aí e vamos dar ré um pouco. Eu sei, não é um momento legal pra dar ré, mas a gente vai dar ré um pouco, porque eu quero falar de outra coisa agora. Lembra aquele show que eu falei que a Mima ia aparecer? Alguém disse que a Mima ia aparecer, não sei porquê. Quando a Mima aparece no palco, vestida com a roupa da última apresentação dela, as duas meninas, tipo assim, eu achei que aquilo era uma alucinação. Eu realmente achei. Só que a plateia ficou super mais feliz e as duas meninas ficaram super incomodadas. Só que a Mima encontrou elas, a gente não sabe se é de verdade ou num sonho depois, mas foi em sonho. Ela pareceu super simpática. Então, o que aconteceu? E a gente começa a não entender mais o que é real, o que não é. Mas eu acho que aquela cena aconteceu. Em que ela encontra as meninas depois dessa cena, das meninas reagindo estranho, tentando continuar cantando enquanto uma Mima tava no meio delas, sendo que não era a Mima de verdade, a Mima tava tirando as fotos nessa hora. Eu acho que aquela cena após em que ela encontra as meninas e as meninas ficam felizes em ver ela, o que prova que não era a mesma pessoa, ou era uma alucinação e era outra pessoa, aconteceu porque eu acho que ela foi drogada ou bateram na cabeça dela e apagaram ela de novo, e ela foi sequestrada pela Memania e levada em outro lugar. Só que aí, alguns segundos depois, ela acorda, recebe a ligação do cara
e abre a porta e tá cheio de paparazzi. Tem algo muito estranho aí. Não tá batendo. A gente pensa, ela tá alucinando de novo, porque a Mima já tá loucona nessa altura. Ela realmente não sabe o que é real e o que não é. E ela fala isso pra Arumi mais de uma vez. A gente só acha que ela tá loucona, mas não, gente, isso aconteceu de verdade. Ela foi sequestrada pela Mimania. Porque agora vem o choque. A Mima finalmente se toca de olhar pela janela. E ela olha pela janela e não tem um trem na janela dela, mas nessa janela tem. Ela olha pros lados e lembra que um tempo antes, eu esqueci de comentar isso, os peixes dela apareceram mortos. Só que os peixes no aquário ali estão todos vivos. Ela olha pro lado, o pôster que ela tirou no começo do filme tá na parede. Só que, olhando pela janela, aquele não é o quarto dela. E já teve vezes que ela acordou no quarto dela, que não só o quarto já tava como era antes, como ela ouviu um barulho estranho e perguntou a Arumi, você tá aí? E a Arumi disse, estou sim. E ela ficou tranquila. Mas por que a Arumi estaria na casa dela, aleatoriamente? Gente, a Mima, eu não sei quanto tempo faz que não volta pra casa dela, que ela não é a casa dela. Ela tá sendo levada toda hora, várias vezes, pra outro quarto que não pertence a ela. É muito difícil perceber isso nas cenas em que ela tá loucona, porque ela não sabe o que é e o que não é. Mas sempre que ela acorda, a Arumi tá por perto, porque aquela não é a casa dela, ela tá na casa da Arumi o tempo todo. E por que ela tá na casa da Arumi? Ai, gente, a gente é muito mal. A gente acusou o Memania de graça. O Memania não era nada mais e nada menos que alguém que foi muito manipulado, porque ele era muito ficcionado pela Mima. Esse é outro perigo de ter a pessoa não como, ó, nossa, eu sou fã dessa pessoa. Ser fã já é uma abreviação de fanático. E ser fanático é preocupante. Mas o fã que a gente usa aqui é um fã mais tipo, eu gosto muito de você, eu acompanho você, eu apoio você. Esse tipo de fã é o hard. É tipo assim, meu Deus, se você tropicar e ralar o joelho, eu me mato. Então, tipo assim, esse era o Memania. Esse era o tipo de fã que era o Memania. Então ele era muito local. E a Arumi enganou e usou o Memania. Agora vamos voltar em algumas cenas, mas antes, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Na verdade, eu acho que eu vou cortar esse vídeo de novo. E aí vocês vão ficar na curiosidade. Eu vou cortar esse vídeo de novo. Vocês estão gostando do caos, da explicação, de onde isso tá indo até agora? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Bem sacana eu, mas eu vou ter mais outro vídeo aí na próxima semana de Perfect Blue, dessa vez encerrando, porque eu realmente não quero que esse vídeo fique longo, mas eu não quero fazer um vídeo de 15 minutos dele e acabou, porque eu realmente acho que vale muito a pena citar tudo e contar tudo e dar os meus adendos nisso, porque foi um filme muito bom e muito pesado, então eu realmente tô gostando de falar dele, então teremos uma parte 3 de Perfect Blue, vejo vocês lá.